Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Meu nome é Juliana Vanelli e eu estou aqui para mais um momento de reflexão comigo. Eu estava meditando com o México. Quando eu falo meditando, praticando Kriya Yoga. E a parte do Kriya Pranayama é a meditação propriamente dita, que são as respirações, né? E aí me deu uma vontade muito grande de gravar esse áudio. Eu terminei super rápido a meditação e vim. Por quê? Eu sempre conto como que foi a minha jornada, o começo da minha jornada de autoconhecimento, jornada espiritual. Faz pouco tempo que eu estou nessa jornada. E, sei lá, eu sempre falo que quando eu comecei a estudar, a participar de lugares espiritualistas, de espiritualidade, eu era meio que ingênua e me cobrava muito. O que isso quer dizer? Primeiro, eu comecei a meditar em 2017 e por mais que eu fosse uma pessoa inquieta, ansiosa, depressiva, com vários problemas emocionais, eu meditava muito. Em que sentido? Eu sentava e ficava 1 hora meditando de boas. Eu acho que eu trago essa qualidade de outras vidas. Mas aí o mundo, os meditadores exigirem que todo mundo seja assim, é muito feio. Que todo mundo consiga meditar de início é muito ruim. Gera uma autocobrança. E então, o que eu fui entendendo ao longo dessa minha jornada? Depois que eu fui em várias religiões, que eu já contei, que descobri que eu não queria nenhuma, que não gostei de nenhuma de modo, assim, inteiro. Claro que tem muitas coisas boas que você pode pegar e praticar, mas uma, assim, que seja, totalmente legal pra mim, eu não encontrei. E aí, depois disso, eu fui morar no ashram, que eu contei já que eu me sentia muito cobrada por mim mesma, autocobrança muito grande. Eu achava na época que era a mestra do ashram que me cobrava, mas não era, era eu. Só que assim, o que eu percebia? Que lá, eu nas aulas, nas práticas, eu ouvia muitas frases de efeito, muitas frases prontas, que não tinham aplicabilidade na prática, que eram difíceis para mim. E eu pensava, caramba, eu já sei o que é certo e por que eu não consigo pôr em prática? E eu achava que era alguma coisa errada comigo. Por que eu não conseguia pôr em prática se eu olhava para o lado e parecia que todo mundo estava, sei lá, conseguindo pôr em prática, sabe? Aí depois disso, eu voltei a morar no Paraná e eu acabei me inscrevendo num portal de alunos sobre espiritualidade e autoconhecimento que tem na internet por aí. E lá eu via que os professores eram 2, uma mulher e um homem. Eles falavam tantas coisas que eles mesmos não colocavam em prática. E como se aquilo fosse o certo, que a gente devesse seguir aquilo, mas eu não via eles fazendo aquilo. Tipo, hipocrisia? Pode ser, mas é mais ou menos o que as religiões pregam. E para mim, espiritualidade não é isso. Aí eu já estava na Kriya Yoga desde 2018, mas daí depois da pandemia que eu comecei a ter mais encontros online, porque antes eram presenciais e eu moro no Paraná e o cara que eu praticava junto morava em São Paulo. Então eu não praticava com ele, mas pela pandemia eu consegui ter esse acesso a todo mundo, do mundo todo que praticava Kriya Yoga na época. E tem o filme do Yogananda, sobre a vida do Yogananda, que uma pessoa chega para ele e fala assim, olha, Yogananda, eu gosto de ficar com um monte de mulher, eu gosto de beber, eu gosto de fumar, eu posso praticar Kriya Yoga? E o Yogananda falava, claro, você não está proibido de fazer nada, só que você vai perceber que com o tempo você vai ter menos vontade de fazer essas coisas, mas isso é natural. Então, nem os gurus tinham frases de efeito que a gente devesse seguir ou mandasse a gente ter uma conduta que não fosse da nossa natureza. Eles falavam que com a prática a gente ia melhorando. O problema, talvez, dos outros lugares que eu estive é que era só leitura
e assistir aula e ler. Era no plano mental, não era no plano prático, então eu não conseguia evoluir. Eu olhava aquela monte de coisa de autoajuda. Eu sempre falo que eu não gosto de livro de autoajuda. Pode sim ser que livros de autoajuda, palestras de autoajuda, ajudem pessoas, mas a Juliana eles não ajudam. Porque é uma frase pronta, uma frase de efeito que não tem aplicabilidade prática, que eu não consigo. E que me gera mais autocobrança, porque eu não consigo. Como se os humanos fossem lindos e maravilhosos ali. Porque a gente não tivesse sombra, que fosse super fácil. A internet aí tá cheia de frases prontas que não tem aplicabilidade. E por que eu tô falando isso? Toda vez que eu gravo um áudio, toda vez que eu venho aqui falar, eu venho falar como uma humaninha, uma humana normal. Eu não sou melhor que ninguém e eu não sou pior que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém. Então eu não venho aqui cheio de frases de efeito falando pra você, tipo, vomitando regras. Eu venho dizer, olha, eu sou uma pessoa toda errada, se for olhar. Mas eu tento melhorar. E é assim que eu tento agir pra não me autocobrar, pra não me fazer mal e pra me entender e pra me melhorar. E para entender os meus processos, para digerir as coisas. Então é isso, gente. Tentar observar os lugares que você está indo, tentar observar as coisas que você está consumindo, se isso está fazendo mais mal para você ou bem. Porque para mim me gerava muita autocobrança. Olhar, tipo, todo mundo parece que é gratiluz perfeito, espiritualizado, mas não era verdade. E aí, quando eu venho aqui e, sei lá, eu mostro que eu sou humana, que eu tenho um monte de sombra, que eu tenho um monte de defeito, que eu faço um monte de coisa errada, mas que é assim que a gente percebe as coisas, os karmas. Não dá pra viver só na luz. Não tem como. A gente tem que olhar para as nossas sombras, olhar o que precisa ser melhorado, mas sem cobrança. Então, eu queria muito gravar esse áudio, porque eu passei por diversos lugares que me fizeram mal, que me fizeram bem. Me fizeram mal porque o mal já estava meio que dentro de mim, a autocobrança. Aí eu achava que aquilo era certo, que nem me falava assim, porque se você pratica Kriya Yoga, um professor falou, se você pratica Kriya Yoga e você não melhora, você não se sente melhor, você está praticando errado. E tinha vezes que eu estava ali, tipo, curando o meu karma, me purificando na prática. Não era uma prática linda, era uma prática que eu precisava. E eu falava, nossa, eu devo estar errada então, né? Porque eu não estou me sentindo bem. Então, perceba as respostas dentro de você. Não tem uma resposta pronta num livro que possa se encaixar em você, porque você é um ser único. Eu não gosto de respostas prontas. O meu problema, assim, a minha mediunidade, ela não é aquela pessoa, aquele médium que enxerga espíritos, que ouve vozes. Eu tenho uma intuição muito forte, mas é uma coisa que ou eu acredito ou eu não acredito. Não é assim, na cara. Porque eu sei porque isso é assim pra mim. Eu já fiz regressão e já vi que eu perdi minha confiança nos meus dons em outras encarnações e que nessa eu vim para confiar em mim. E a maioria das pessoas vem para 3D, para a Terra, para aprender a ter autoconfiança, seja em qual esfera for. Então, eu vim para isso. Então, eu não tenho uma mediunidade, super na cara. Assim, é uma coisa bem sutil, que eu posso acreditar ou não. E daí eu tiro a prova real, e aí eu acredito mais em mim. Porque eu vim para isso, para trabalhar minha autoconfiança. Então, eu pergunto para mim mesma. Eu comecei a ter as visões em 2017, meditando. Ter as intuições mais fortes. Ter esse contato maior comigo. Você pode também. Não precisa ser necessariamente numa meditação, pode ser numa prática. Pode ser qualquer forma que você consiga se conectar com você e saber as respostas. As respostas não estão fora. Eu digo isso porque eu procurei muito resposta fora. Eu perguntava para as pessoas por que as minhas costas, parece que eu vou pegar fogo, minhas costas, parece que eu vou sair voando. E sempre foi assim. Minha mãe dizia que eu parecia que tinha umas costas de sapo, porque elas tremem, dependendo do lugar que eu esteja. E eu perguntava para todo mundo e ninguém sabia me responder. As pessoas foram estudar para me responder. As pessoas começaram a falar
do chakra humeral. Mas se eu meditasse, na época eu meditei e perguntei, tá, o que é isso? Eu entendi que era a forma que eu tinha para me conectar com os meus mentores. Eu podia ir em religião, eu podia ler livro, eu perguntei para diversos professores e a maioria não sabia me responder, porque é a minha experiência, não é a experiência deles. Então não dá para comparar experiências das pessoas. As pessoas trazem muitas coisas, muitas vidas, muitas experiências dessa vida, de vidas paralelas, de vidas futuras, de tudo, de personalidade. Então, cada ser é único. Não se compare. Não compare se você vai rápido ou devagar, se você tá certo ou tá errado. Não existe certo ou errado. Existe a sua experiência, só isso. Hoje é isso que eu queria falar. Não se cobre, não se culpe, não se compare. Volte para dentro, as respostas estão em você. Beijo!